vai ser o nosso foco dessa mensagem. Eu queria seguir com a igreja, falar mesmo de Esther dentro do próprio livro, naquilo que Esther apresenta um perfil de que tem que ser uma mulher, e na representação de uma mulher nós sabemos que a igreja é a noiva de Cristo, daquilo que é um perfil de que tem que ser uma igreja de Cristo. Então, Esther, também conhecida como Hadassa, o seu nome Hadassa é derivado de uma palavra hadas. A mesma palavra quer dizer murta. E murta é uma árvore que tem um aroma agradável, tem umas flores e deita um aroma agradável. Socialmente e culturalmente, quando fala-se de árvore, o povo judeu, os seus rabinos, os seus mestres, eles definem que o homem é comparado a uma árvore do campo. E o homem justo é comparado a esta árvore murta, porque essa árvore deita um aroma agradável. Eles comparam o homem justo com essa árvore. A quando de oportunidade, estando em Israel o ano passado, nós visitamos o Museu do Holocausto. E lá nos encontramos várias árvores. Essas mesmas árvores têm alguns nomes de homens e mulheres que eles fizeram uma memória a homens e mulheres que durante o Holocausto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, houve muita matança de judeus. A esses homens e mulheres que conseguiram salvar a vida de alguns judeus, hoje eles têm um museu em que tem várias árvores e estão colocados esses nomes. Então o povo judeu, ele faz muita comparação do homem com a árvore. E não só social e culturalmente, mas também a própria Bíblia. A palavra de Deus em Salmos 1 nos diz que bem-aventurado é o varão que não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Este varão, depois vai dizer o versículo seguinte, ele é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não murcham e tudo o que faz prospera. Então nós estamos a caminhar e ver que Esther representa uma árvore, que isso já conota também com as nossas vidas, que nós representamos uma árvore e pessoas justas são aquelas que dão um aroma agradável. Mas eu queria caminhar com a igreja num processo de uma árvore. Antes de ser uma árvore, ela passa por um processo. Tem que ser semeada. Qualquer planta tem que ser semeada a princípio. Então, caminhando por este processo da árvore, tem o processo de semeadura. Nós vemos que Esther foi semeada por um homem chamado Mardoqueu. Uma rapariga jovem órfã. Teve o seu primo que a adotou como filha. Deu uma nova semente de esperança para a vida dela como um pai. Abraçando e ensinando ela os caminhos que devia andar. Nós vemos durante o livro que até quando Esther foi para o palácio, para assim fazer parte, ser preparada, parte das mulheres estavam a ser preparadas para se apresentar ao rei e ser escolhida como rainha. Mardoqueu também deu algumas instruções a Esther. Não revela de que povo és. Então nós vemos alguém que semeou Esther. A quando que Mardoqueu semeou Esther com a adoção e as instruções que um pai dá. E à medida depois de uma árvore ser semeada, ela tem que crescer. E nesse período de crescimento, que vai crescendo os seus caules, o tronco e ramificações, nós sabemos que para qualquer árvore e planta crescer, precisa de ser regada. O povo judeu é um povo muito tradicional, que ele mantém a sua cultura, as suas leis em todas as pessoas. Eu vejo uma Esther que foi regada com os ensinamentos e instruções do seu povo. Esther, então, não falar de regar algo ou alimentar para poder crescer, falaremos da palavra do Senhor. Tem sido e continua a ser e sempre será o melhor alimento para qualquer povo de Deus e cristão. A palavra de Deus é o nosso alimento e fundamento, para que verdadeiramente possamos crescer em Cristo. Depois de alguém nos semear, nos aceitarmos a Cristo, nós temos que meditar na palavra e irmos crescendo nela. Não existe crescimento sem meditação na palavra. Não existe crescimento sem podermos meditar, nos alimentar verdadeiramente da palavra de Deus. Somente com a palavra nós poderemos crescer em conhecimento e em sabedoria. Então vemos que isso faz parte do crescimento e fez parte também do crescimento de Esther. E depois, durante o crescimento de qualquer árvore, eu pude analisar que aparecem algumas pragas que impedem o crescimento de algumas plantas. Plantas que nem aguentam a praga e elas depois param de crescer e morrem.
Pragas, eu falo de situações adversas, de problemas sobre nossas vidas, que aparecem verdadeiramente para nos destruir, para impedir o nosso crescimento, para impedir que nós vamos para frente ou demos um passo mais adiante. E Esther não foi diferente. Esther foi semeada por Mardoqueu e no seu crescimento, regada pela palavra, depois apareceu uma praga, um problema, situação para o seu povo. Esther também fazia parte do povo judeu. Ela também seria morta, como Mardoqueu a disse. Então, pragas, eu falo de problemas e situações sobre nossas vidas. Sempre aparecem e sempre aparecerão. Mas é bom saber que quando aparece uma praga sobre uma planta, existem inseticidas. E no próprio livro, Esther nos mostra que o jejum e a oração é o melhor inseticida para combater qualquer praga adversa. Problemas e situações. Jejum e oração é o melhor inseticida do cristão para cortar, para desfazer e quebrar qualquer coisa adversa à sua vida. Então nós vemos que faz parte desse processo de crescimento. Então é uma necessidade que nós temos de sempre também permanecer em jejum e oração, em meditação da palavra e quando há coisas adversas. Esse é o crescimento. Quando a árvore vai crescendo, ela tem que gerar frutos. Gerar frutos. Eu falo já de um posicionamento. Aqui talvez começaremos já a entrar na mensagem principal. Posicionamento. A árvore em questão que eu me refiro, do significado do nome de Adassa, ela, murta, como eu disse, é uma árvore de aroma agradável. Eu pude investigar um pouco e a mesma árvore, ela tem mesmo uma característica muito peculiar em termos de perfumação. Tanto que as suas plantas, a sua flor é usada para perfumar mesmo lugares. Eu estou falando de uma esteira, uma murta, eu estou falando não só também de uma igreja, de um crente, uma árvore que tem que perfumar o lugar onde coloca os pés. Uma mulher que tem que perfumar o seu lar perante o seu marido e os seus filhos. Uma filha que tem que perfumar a sua casa em respeito e honra aos seus pais e os seus irmãos. Sobre o serviço, sobre a escola, nós temos que saber perfumar. E como eu disse, a igreja não fica fora disso, porque a igreja é comparada como noiva de Cristo. Então eu enquadro também uma igreja que tem que perfumar a sociedade que ela constitui. Uma igreja que tem que perfumar o lugar onde ela está situada. Uma igreja que tem verdadeiramente deitar o aroma, o perfume. E esse perfume é doce, desta árvore específica. Um perfume doce. Onde tiver um cheiro mau, eu tenho que chegar e ter a capacidade de poder mudar e reverter a situação. Alguém que muda verdadeiramente a atmosfera do lugar onde ela põe os pés. Esse é um dos atributos grandes dessa árvore, desta murta, perfumar. E ela tem uma outra também. A mesma planta, a árvore murta, ela é usada também para a medicina natural. Ela tem o seu efeito curativo. Curativo. Nós como igreja, como crentes, como servos, filhas, mulheres, homens de Deus, nós temos que ter esta característica em nós. Nós temos que ter, a igreja foi colocada para verdadeiramente ajudar a mudar a situação de uma sociedade. Uma mulher é chamada desde o princípio do ordem como ajudadora para mudar a situação. Mulheres que saram feridas, mulheres que verdadeiramente se posicionam e tragam a cura de situações e resolução de problemas. Essa é Esther, como a propriedade curadora. Esta é a igreja que tem que se colocar no meio da sociedade e verdadeiramente ajudar a mudar o troço de muita delinquência, se posicionar como igreja verdadeira e mudar a sociedade do rumo dos jovens. Essa é uma característica de um perfil ideal para não só uma mulher, mas também para uma igreja. Algo muito interessante também que eu encontrei na característica desta mesma árvore é que esta árvore ela é amarga no seu sabor para quem tenta comer. Eu vejo uma Esther doce, meiga, colocada sobre o palácio, achando graça sobre o guarda das mulheres, achou graça sobre o rei. Porém, bastou uma má se levantar contra o seu povo. Bastou uma má se levantar para o seu povo. Ela mostra a verdadeira amargura que também é característica dela. Nós temos que ser uma igreja que o inferno tem que saber que para eles nós temos um gosto amargo. Uma mulher que se levanta e diz: não na minha casa, ou você vai conhecer quão amargo eu sou contigo. Assim foi Esther. Se posicionou. Nós vemos que durante a Bíblia Esther se posicionou e mostrou essa característica da murta.
Amã foi executado com todos os seus filhos a seguir. O inferno tem que temer quando acorda uma mulher de igreja. O inferno tem que temer e mencionar a catedral da sem promessa todos os dias. Nós temos que nos posicionar. O inferno tem que saber o nosso nome por letra. Então, quando o posicionamento tem as características da murta, que é o significado do nome da Hadassah, eu queria percorrer rápido com os irmãos, como lemos Romanos, para poder fazer enquadramento, indo para a mensagem principal desta noite. Romanos capítulos 8, os seus versos 14 a 17. À medida que Paulo vai falando aos romanos relativamente à adoção que Deus teve conosco quando nos adotou como filhos. Romanos fala sobre a adoção de sermos filhos de Deus. Romanos de 14 a 17 fala sobre o Espírito de Deus que em nós testifica que nós somos, e clama Abba, porque nós somos filhos de Deus, que Ele nos adotou como os filhos seus. Aproveitando um intervalo aqui para dizer, culturalmente, a nossa sociedade faz uma má interpretação da palavra ou terminologia adoção, porque infelizmente nós usamos mal. Gostaria desse exemplo porque nós encontramos casas em que vão buscar aquele menino, aquela menina da província para ajudar nas tarefas de casa e depois querem dizer que aquele é o filho adotado. Não, aquele não é filho adotado, é um empregado interno. E quem tem começa já a repensar para ele fazer um salário disfarçado de mesada. Porque adotar não é isso que nós interpretamos cultural, socialmente. Adoção é quando verdadeiramente um homem ou uma mulher vai a um centro, a um lugar e escolhe: eu quero adotar esta criança. Vemos que pais biológicos fogem à paternidade, mães biológicas que geram abandonam seus filhos. Então, para mim, o poder da adoção tem muito mais valor, porque é alguém que por vontade própria, ninguém lhe obrigou, decidiu: não, eu quero adotar. Isso foi assim que aconteceu conosco perante o nosso Deus, aleluia. Então, Ele nos adotou. Aqui, versos 14 e 17, fala sobre esta adoção, que nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Isso tudo foi nos dado pela graça, não porque alguém fez alguma coisa, mas pela graça em Cristo Jesus. E eu queria enquadrar aqui o que aconteceu com Esther. Esther foi adotada por Mardoqueu. O primo decidiu cuidar dela após se tornar órfã. Isso foi por baixo da graça. Esther, quando foi no conjunto de mulheres para serem preparadas, Esther achou graça aos olhos do guarda das mulheres. Foi pela graça, não porque ela fez alguma coisa. Aconteceu pela graça. Esther, perante ao rei, também foi escolhida a rainha. Ela fez alguma coisa? Não, foi pela graça. Assim somos nós no nosso dia a dia. Muitas coisas nos acontecem não porque nós fazemos ou somos, mas porque temos alguém que já fez e pagou na cruz do Calvário. E sob essa cobertura, todos os dias nós andamos de glória em glória, de fé em fé, porque alguém já pagou lá atrás. A graça nos alcança cada dia sobre nossas vidas. Aconteceu com Esther. Mas eu queria realçar que nestes versículos de Romanos, a palavra filhos que é usada é uma palavra derivada do grego, quer dizer tecno, que são filhinhos, porque são filhos gerados, filhos menores. Ele nos gerou como filhos menores. Nós não fizemos nada para ser filhos. Mas tem um porém. Uma criança, a própria palavra de Deus diz, quando um filho pequeno, em casa não difere de ser servo, porque ele não tem autonomia nenhuma. Esses somos nós, tipo, quando vemos por debaixo da graça, esse filhinho, ele tem a graça sobre si. Mas eu queria percorrer um pouquinho mais abaixo, no mesmo livro de Romanos 8, nos seus versos 19 a 22. Tem versículos que diz que a criação espera de forma expectante a manifestação dos filhos de Deus. Mas o original deste versículo que eu citei agora, já não é tecno, diz ruios, que quer dizer filhos maduros. Então, eu estou a diferenciar para dizer o quê? Acima, adotados por Cristo, por Deus, remidos pelo sangue de Cristo,
Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O Espírito testifica que somos filhos de Deus, mas como filhos pequenos. Porém, mais abaixo, a criação geme. Isso é a versão Almeida. A King James diz: a natureza geme. NVI diz: o universo geme. De forma expectante, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então é um quadro aqui, Esther, para dizer: quando foi decretado que o povo judeu tinha que ser morto, a princípio, quando Mardoqueu mandou falar com Esther, Esther deu uma de tecno, filhinha pequena, negou. Mas o primo lhe fez lembrar que, quem sabe, para esse tempo, não fosse colocada naquele lugar. Mas vemos uma Esther que decidiu: não, já não sou mais criança. Eu tenho que representar o meu pai lá em cima. Eu vou me colocar da mesma forma como eu disse. O versículo diz: a criação espera de forma expectante que os filhos de Deus se revelem. Esther parou e pensou. Eu já, no meu pensamento, o meu povo espera de forma expectante que eu me manifeste. Se eu não me manifestar, eu não arriscar a minha vida. Se eu não me manifestar, não me posicionar, o meu povo vai perecer. Então, como eu disse, nesse perfil de igreja, os filhos de Deus, há uma necessidade urgente da igreja se posicionar. Todos os membros da igreja se posicionarem. Não só os ministros, não só os cooperadores sêniores, mas toda a igreja. Porque Deus, quando fez o plano de remissão de Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz que de unigênito se fez primogênitos de muitos. Mas o plano verdadeiro de Deus é que todos irmãos de Jesus sejam iguais a Jesus. Que todos nós sejamos filhos maduros verdadeiramente. Nos posicionemos como igreja verdadeiramente que representa o Pai. O Pai nunca manda filhos menores para lhe representarem. Há quando, alguns anos atrás, vivendo com os pais, tinha vezes que a minha mãe não podia ir para o casamento. Mas a quem dava um convite ao meu irmão mais velho para ir representar os meus pais. Enquanto nós não nos posicionarmos, nunca conseguimos ser representantes de Deus. Há uma necessidade urgente, igreja. Existe uma criação, uma Angola que geme. Geme com dores de parto. Geme com dores à espera da manifestação da igreja. À espera que os filhos de Deus se posicionem. Tudo já nos foi dado. Tudo já nos foi dado. O preço já foi pago. O poder já nos foi dado. Nos foi restituído o domínio dado lá no Éden. Porque Deus nos deu o domínio sobre a terra. A quando a queda do homem perdeu-se tudo. Mas eu sei, quando a Bíblia me diz que alguém nos reconectou novamente à origem principal com o Pai, quando o véu se rasgou e tudo se fez novo, nós temos que nos posicionar, saber que esta terra, quando falava em tempos com umas amigas, eu disse: Deus não nos fez nascer nessa terra em vão. Esses problemas que estamos a ver aí à torta à direita, temos que orar para acabar já com isso. Nós não nascemos nesse país em vão. Há quem quer imigrar para fugir problema. Você crente, em vez de orar para resolver o problema do teu país, está a imigrar para ir buscar solução em outro sítio. Posicionamento dos filhos de Deus. É urgente essa necessidade. Que verdadeiramente todos nós possamos nos posicionar como servos e filhas de Deus. Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Em inglês, uma explicação: God in us. Nós temos o poder para mudar situações e histórias. Igreja, eu quando falei do crescimento da planta, eu falei sobre pragas, falei que precisa ser regada. O que não falta nesse altar é palavra, para nos regar, nos abastecer e sustentar. Desculpa, vou ter que dizer isso, mas você vê mesmo depois de um culto de avivamento, e a irmã ainda quer fazer consulta com o pastor. Se posiciona. Nem todo o problema lá de casa é para ligar para o pastor. Se posiciona. A Bíblia nos diz: já nos deu poder. Palavra que não falta.
anda por cima da palavra, se posiciona. Há uma necessidade urgente de nos posicionarmos, igreja. Não só os ministros, mas toda a igreja sem exceção. Da criança ao mais velho, ao adulto, ao velho. Todos nós precisamos nos posicionar como os filhos de Deus para mudar a atmosfera. Porque Jesus, quando... Me faz lembrar quando os discípulos perguntaram a Jesus como é que nós oraremos. Ele disse, orareis assim. Pai nosso, identifica-te como filho. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu sei como o Pai está lá no céu, o nome dele é santo. Ele depois diz, venha a nós o teu reino. Ele está nos dizendo, você é que tem que declarar para o reino vir até você. Não é ninguém, não são os anjos. Nós temos que dizer, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é perfeita e agradável. E um pormenor vai dizer, assim na terra como no céu. Começou da onde? Da terra. A oração do Pai não é para filhos maduros e adultos. E começa aqui na terra. Quando Jacó vai sonhar, os anjos estavam a subir e descer. A autoridade sai da terra, a igreja se posiciona. Há uma necessidade urgente do posicionamento da igreja para atrair a presença de Deus, para mudar a atmosfera onde nós colocamos as mãos. Eu disse para perfumar de forma doce as situações. Onde está amargo, nós trazer a doçura. Onde está o contrário, o cheiro mau, nós trazer o cheiro bom. Há uma necessidade urgente, mas nós temos que nos posicionar, igreja. Alguns exemplos. Nós vemos árvores, uma árvore que não deu fruto, o que aconteceu com ela? Eu falo de Mateus 21, 19, a figueira. Deus não quer árvore que só está a crescer só assim. Tem que gerar fruto, igreja. Os frutos têm que ter o seu efeito. Nós vemos aqui resumidamente a daça como morta, árvore perfumadora, árvore curadora. Porém, como eu disse, amarga para o inferno. Há uma necessidade urgente de nos posicionarmos, igreja. Sermos pessoas verdadeiramente justas, que perfumam onde colocamos as mãos, que trazemos cura e não ferida. Nós temos que curar os buracos que a sociedade tem. A igreja não está a fazer comissão nenhuma, porque maioritariamente somos todos filhinhos. Igrejas cheias, mas cheias de filhinhos. Vivemos pela graça. Existe algo maior para além da graça. Os filhos menores vivem sob a graça de Deus, amém, aleluia. Mas Deus nos chamou para ser maduros. Para além de estarmos debaixo da graça, nós nos posicionarmos e atrairmos os céus sobre a terra. Filhos que quando se posicionam, tem que haver colisão dos céus e terra. A atmosfera tem que mudar, as coisas têm que ser resolvidas. Vamos pensar, igreja. Vamos nos repensar e mudar verdadeiramente aquilo que Deus quer para nós. Porque a palavra de Deus em Romanos 30 diz, começa no 29. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como eu disse, o plano de Deus para a igreja é para que ele tenha filhos como primogênito Jesus. E dizer que aos que ele predestinou, ele também os chamou. E aos que os chamou, a esse também os justificou. E aos que os justificou, a esses também os glorificou. Na NVI diz, repartiu a sua glória. O poder já nos é dado. Há uma necessidade urgente de nos posicionarmos. Um perfil perfeito de Esther. Eu também daria um exemplo de Débora, que o seu nome quer dizer abelha. A abelha produz mel. O mel é doce,
e dosifica tudo onde é colocado. Porém, não queiras invadir o seu enxame. A picada da abelha é fatal com seu ferrão. Essa é uma característica que tem que ter na igreja. Nos posicionarmos e mudarmos a história da nossa nação. Existe uma Angola que geme para o posicionamento dos cristãos. Existe uma Angola que geme para o posicionamento das mulheres. Vamos nos posicionar. Vamos tomar o nosso lugar verdadeiro. Não há pior coisa de uma igreja que não sabe quem é. Não há pior coisa que uma igreja que não conhece o poder que lhe é dado, que até hoje sempre depende dos ministros ou dos cooperadores sênior. Há uma necessidade urgente de nos abastecermos com a palavra para crescermos e podermos verdadeiramente gerar frutos. Frutos para perfumar. Frutos para curar. Frutos verdadeiramente para sarar. Igreja, eu vou nesse momento finalizar a mensagem com um resumo rápido. Esther, perfil para uma igreja. Mulher, composição. Sobre graça em nossas vidas nós temos. Porém, há uma necessidade, como eu disse, vou repetir novamente, urgente, do posicionamento da igreja para mudar a história de uma nação. Para mudar a história da tua vida, da tua família. Posiciona-te, mulher. Posiciona-te, igreja. É urgente. É urgente. Existe uma criação, uma natureza, um universo que espera de forma expectante a manifestação dos filhos maduros de Deus. Existe uma Angola que geme com dores de parto, à espera que uma igreja se coloque na brecha e verdadeiramente possamos mudar a história da nossa nação. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Se é para Jesus, você pode fazer melhor, você pode fazer. Levanta as tuas mãos, levanta